E aí, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o aplicativo Booking, né? A gente tem muita coisa para falar, muita coisa positiva e muita coisa, infelizmente, negativa que a gente vivenciou ao utilizar o aplicativo. A gente recentemente... deixa eu apresentar, né? Esse vídeo aqui eu tô com a Sarah Crispin, a minha namorada. E, cara, basicamente a gente fez uma Eurotrip recentemente e aconteceram várias coisas, várias situações desagradáveis, principalmente, ao utilizar o aplicativo Booking. Por isso que eu faço questão de fazer esse vídeo e alertar vocês sobre um possível risco que vocês estão assumindo, tá? A ideia aqui desse vídeo não é denegrir o aplicativo, é um aplicativo muito útil, principalmente para algumas dicas que a gente vai passar para vocês. Mas assim, se você precisar do suporte ou se você, enfim, achar que realmente vai dar tudo certo, é uma grande ilusão, muitas vezes, tá? Porque a gente fez uma Eurotrip recentemente, né? Foi Portugal... Portugal, depois Espanha, aí França, Alemanha, França, Espanha, Portugal. A gente voltou pra cá. Ó, só pra lembrar, eu tô aqui com a caneca do canal, o amigo presenteou a gente aí, muito obrigado mais uma vez. E basicamente a gente fez essa Eurotrip, né? De busão, de trem, cara, foi super legal, recomendo. Vocês viram aqui a colinha, porque eu tô com o nome de alguns hotéis pra gente explicar a situação pra vocês. Eu também vou listar, né? Além de listar o hotel e a situação, eu vou deixar a imagem pra vocês verem também do que aconteceu, tá? Basicamente, quando a gente saiu de Portugal e a gente foi pra Espanha, tudo perfeito. Sim. Só que chegou na França, o caldo já começou a engrossar, né? Fala aí o que aconteceu. A gente estava num hotel em Estrasburgo, que é uma cidade aqui maravilhosa, só que a gente teve um probleminha no hotel da B&B, né? Isso, B&B Hotel Strasbourg Sud Ostwald. É um lugar bem afastado, não é no centro da cidade, ele é bem afastado, então ele é bem, tipo, no subúrbio da cidade. Por conta disso, tem, né, natureza em volta e tal. Só que a gente não contava essa natureza dentro do quarto. Como assim? Tinha uma infestação de insetos, né? Tinha umas 3 espécies, né, de que a gente achou lá. Foi sem querer, assim, eu tava mexendo em alguma coisa, acho que na mesinha de cabeceira. E aí eu senti uma coisa, assim, no periférico, correndo, assim, no chão. Tinha outros desses correndo. Aí. Tá vivo. Tá vivo ainda. Tá vivo esse aqui também. Tá vivo? Tá se mexendo. Isso aí é tesourinha, isso aí, infelizmente, até onde eu sei, ele morde. Tipo, pica, sabe? Vai, aqui. Onde? Saiu daqui, ó. Saiu daqui. Mais um. Acabou de sair daqui. Aí eu matei. Bom, como vocês viram aí a situação, né, nada agradável, ainda mais quando você paga um valor até mesmo considerável, né, pra você descansar e tal. E, cara, imagina que a gente dormiu, a gente chegou, dormiu, simplesmente, e no outro dia a gente notou que a gente não tinha dormido sozinho. A gente tá rindo, assim... Era um quarto compartilhado, né? Era um quarto compartilhado. A gente não sabia que era compartilhado. Só que a gente tá rindo, só que na hora foi bem tenso, né? Porque assim, você tá num outro país, vai ter que falar a língua da pessoa, porque esse tipo de hotel, eles não tem, tipo, recepcionista, camareira, essas coisas. Sim. É um hotel, tipo, como se fosse um self-service. Você chega lá, você coloca seu nome numa maquininha, então você quase não vê funcionário. A única funcionária que tinha lá era aquela senhora da limpeza. Sim. Que aí quando eu fui falar com ela, eu falei, olha, nosso quarto tá com insetos e tal. Aí ela foi e falou, é a natureza, do tipo, o que tem? Normal. Eu falei, minha filha, natureza. Não tem natureza. Se a gente quisesse ficar na natureza, a gente dormia lá fora. E aí a gente percebeu também que a gente tem meio que lutar, né? Tem que negociar muito hoje em dia pra você conseguir, tipo, o mínimo, né? Que é o seu de direito. O que mais me assustou foi que eu não sou um cliente antigo do Booking, tá? E basicamente quando a gente viu a situação e ainda mais cercado de provas, né? Que a gente tirou foto, tirou vídeo, que a gente mostrou pra vocês, ainda apresentou uma resistência por parte do hotel, tá ligado? Não, mas isso aí é normal, só que assim, quando a gente contratou o quarto, a gente viu lá ar-condicionado, a gente viu televisão, a gente não viu insetos fazendo companhia durante a noite, né? Se a gente tivesse visto, ok, né? Pô, caramba, ó, que legal, esse aqui é um quarto in natura, né? Que experiência boa, né? Uma experiência amazônica. E tem isso, né? Tipo, cabana rústica, tudo sabe? bem. Contato com a natureza. Mas, pô, a gente não tava nessa vibe, sabe? A gente tava cansado, a gente realmente queria... E a gente nem sabia que inseto era aquele, entendeu? A gente nem sabia que bicho era aquele. E o que mais doeu foi que a gente chegou e a gente não viu os insetos, né? A gente só viu no outro dia que a gente já tinha dormido. Mas com muita persistência, principalmente persistência em francês ainda, né?
que a Sara teve que assumir. Porque assim, cara, sendo sincero, a gente chamou o aplicativo na hora e senta e espera, tá ligado? Tipo, vai ser cobrado, você... Aliás, a gente já tinha pago, né? Já. Logo ali na entrada, que nem a Sara falou, ao atendimento self-service, e, enfim, a gente viu muita resistência por parte dos funcionários, mas eles acabaram devolvendo, né? Eles devolveram a diária porque a gente ainda ia ficar mais. Então eles devolveram a diária que a gente dormiu com os insetos e trocou a gente de quarto. Mas foi assim, foi luta. Pra conseguir isso, foi luta. Foi. Então, assim, é uma coisa que você vê que, assim, ao mesmo tempo que eu sinto que você tá mais protegido, e tem um outro fato depois que eu acho que já dá pra falar, que foi na Alemanha. Por estar na plataforma você tá um pouco mais protegido, mas às vezes também você tá muito à mercê. Porque vai ser aquele jogo de empurra, né? A plataforma ia falar, mas isso foi o hotel. Aí o hotel ia falar, mas é a natureza. Já vamos passar pra Alemanha, como é que discute então. com a natureza? Mas, né? ó, só para resumir, né? A gente mostrou imagem pra vocês e tudo. Pelo menos a mulher devolveu a noite que a gente dormiu acompanhado, né? Menos mal. Assim, a gente ri na hora, mas até mesmo pelo ambiente, a gente viu que tinha aranha ali pelo corredor do hotel e tal. É verdade. Qual o X da questão? Por que a gente tá colocando esse assunto no meio da panela aqui? Porque eu acho que é dever do Booking ter alguns funcionários aqui, por exemplo, a gente tá em Braga, né? Por que não coloca um funcionário aqui contrata alguém, né? Ou, sei lá, vai por demanda, ou cada hotel que a pessoa visitar, ela ganha um tanto. Porque assim, cara, tipo, simplesmente era um hotel meio que abandonado, né? Ou as dependências ali, o corredor, a gente notou algumas aranhas e tal, alguns bichos. Era um clima meio tenso, assim. E, cara, tipo, se tivesse um funcionário do Booking avaliando, tipo, o chefe oculto, né? Cliente oculto. Cliente oculto, cara, com certeza iria poupar muita dor de cabeça de clientes, né? Então, assim, algo que chateou bastante na minha primeira experiência, basicamente, aí, com uma das primeiras, aliás, né? Que a gente tinha, que a gente falou pra você, a gente saiu de Espanha, foi pra França, né? Uhum. E, cara, tipo, realmente é bem chocante, porque fica aquele clima de atrito, né? Tipo, tu querendo resolver, o hotel falando que não é culpa deles, e o Booking lá, né? Enfim, que não deu nenhuma... Não assumiu nada ali na hora, né? Não teve aquele suporte ao vivo, então... Porque a gente tentou pela plataforma, e isso eu acho que é uma coisa legal de falar também pra eles. Boa. A gente tentou pela plataforma, foi o primeiro problema que a gente teve. Eu já tinha tido problema com a Booking, mas foi há muito tempo, numa época que eles tratavam o cliente, assim, muito diferente de hoje em dia. Eles tinham aquela preocupação com o encantamento do cliente, hoje em dia acabou. Captar o cliente, né? Então, assim, hoje em dia eu percebo um pouco isso, que acabou esse encantamento. Parece que já ganhou a missão ali, já pegou todo mundo. A plataforma já encheu, né? Tipo, já tá com volume. Então, assim, um problema ou outro não vai ser uma grande questão pra eles. Então, assim, eu notei essa diferença. E na plataforma, quando você digita lá, olha, estou com problema tal, a minha sensação como cliente é: o seu nome vai lá pro final da fila e até terminal de todo mundo que tá na sua frente, eles não vão nem pegar teu caso. Quando você liga e alguém atende, ele tem que abrir o protocolo ali na hora. Então, quando a gente teve os outros problemas que a gente ligou, foi muito mais rápido a resolução do que nesse. Porque nesse, a resolução não veio da Booking, veio do próprio hotel, lembra? Sim. Veio do próprio hotel, que, tipo, a gente começou a falar ali e, depois de muita resistência deles, eles resolveram aí a senhorinha foi lá dentro, aí ela ligou pra alguém, e aí sim que ela falou, a gente vai devolver. Tipo, ela falou com algum superior, o superior, não Só faz que isso. a dica que a Sara tá passando é que se fosse pelo procedimento padrão de mandar chat ali e tal, com certeza a gente teria voltado pra Portugal, estaria até hoje esperando a resolução do caso, Como né? já aconteceu comigo numa outra viagem. Então, assim, a Sara já é vivida aí de Booking, né? Já tem experiência. Tô esperando até hoje, Booking. Assim, sendo sincero, não é pra difamar a imagem da empresa. Mas é pra alertar. É pra alertar vocês, porque a gente tem provas de tudo que a gente tá falando, além das imagens, né? Que eu acho que já são provas plausíveis aí pra vocês terem ideia. A gente tem tudo que a gente tá falando aqui pautado, guardado, tá? Caso a Booking queira dar um parecer, eu faço questão de abrir um espaço do canal para poder trazer, né, essa resposta dele para vocês aí, né? E outra situação que a gente vivenciou foi na Alemanha, né? A gente saiu da França e a gente foi para a Alemanha. Bom, vou gravar só para mostrar que está chamando. Tá tudo escuro lá dentro. Ó. Eu vou aqui fora tentar mostrar as janelas. Ó, não tem uma janela acesa, nem pra cá nem pra lá. Tá tentando... Ó, tem uma janela ligada. Parece que tá desativada. Parece que tá desativado, né? Parece que tá desativado. Não tem ninguém, nenhum barulho. Nada aqui na entrada. Tá tendo obra na rua.
Toca, toca e nada. Dormi no trem. Ninguém aí. Tá vazio, né? Tudo desativado. É. Não tem uma luz acesa. Vambora, tá fechado. Bom, pessoal, como vocês viram aí o vídeo, a gente basicamente bateu lá na porta e não tinha uma alma penada, pelo menos, né? Não tinha... A gente ri pra não chorar, porque a gente tá falando pra vocês que foi um bug do aplicativo Booking, né? Tanto é que o próprio hotel se responsabilizou em devolver a quantia, né? Só que assim, eles reconheceram que realmente era um check-in tardio, só que eles não forneciam esse serviço, então, por algum motivo, o aplicativo do Booking disse que aquele hotel trabalhava nesses modus operandi, né? E, enfim, chegamos lá, não tinha nenhuma alma penada, pelo menos, para dar um oi ou assustar a gente dali. E a gente pegou e teve que dormir na rua, né? Que nem vocês viram a foto aí da thumb. Enfim, foi uma experiência nada convidativa, primeiramente, porque além de a gente gastar dinheiro e aquela preocupação de será que vai receber de volta, será que não vai, né, ser ressarcido e tal, a gente, né, lembrando, a gente estava na Alemanha, então imagina o frio ali que faz de noite, né, não é brincadeira. E também a experiência de dormir na rua foi boa pra vocês? Horrível, porque você fica com medo, né? Primeira coisa que você tem é medo, tipo, do que pode acontecer. A gente não tava sozinha, o que aconteceu? A gente foi lá, a rua tava totalmente quebrada, assim, em obra, mas, assim, imagina um cenário de guerra, a gente olhou a rua, a gente não imaginou que fosse ali, a gente olhou um casarão, uma mansão mesmo, assim, muito grande, tipo, devia ter uns 30 quartos, nossa, sei lá, até mais, né? Até mais. E a gente via, tipo, tudo apagado, tudo fechado, e a gente, meu Deus, aí a gente até pensou que pudesse ser em outro lugar a porta, não era, enfim, a gente viu que não tinha ninguém, que não ia ter jogo, a gente ligou, bateu campainha há milhares de anos, ninguém atendeu, a gente pegou e voltou pra estação, que era o que a gente conhecia da cidade. E por que a gente dormiu na rua? Porque a gente é idiota? Não, porque não tinha lugar pra dormir mesmo. A gente tentou procurar buscar outras acomodações, mas simplesmente não tinha. Aquela hora, ninguém recebia mais ninguém. E a gente notou também que tinha outras pessoas vagando pela cidade, né? Tentando achar, não sei se caiu nesse mesmo problema do aplicativo, mas é algo que pode acontecer, tá? Infelizmente entra naquele ponto que você não sabe se pode contar inteiramente com o aplicativo, né? A tecnologia seria algo que deveria vir para facilitar, mas nesse caso dificultou, né? Então, pelo menos a gente foi ressarcido, a gente teve a experiência aí de dormir à noite, lembrando que na Alemanha aquele frio do caramba, né? E sem contar também o risco que a gente estava passando com os nossos objetos pessoais, né? O objeto estava com o notebook, você estava com seu notebook também, então assim, a gente estava com muita coisa, até mesmo de valor, principalmente para mim, sabe? Tipo, tudo que eu conquisto tem um valor para mim, e você correr o risco de ser roubado, sabe? Tipo, você pegar no sono, imagina, você acorda sem nada, sem mala, sabe? Tipo, é meio tenso. Porque a gente não tava sozinho, né? A gente ali não na tava estação, sozinho. A gente não sabia quem eram aquelas pessoas, tinha mais ou menos obviamente. umas 8 pessoas a mais, né? Por aí, tinha aquele rapazinho de mochila, que a gente até imaginou que fosse o mesmo problema, que ele foi pra uma região próxima da gente, a gente foi no mesmo caminho que ele, chegou lá e voltou pra estação de novo. E assim, qualquer coisa que acontecesse com a gente tinha uma reserva pelo Booking, a gente tinha fotos do lugar e tal, a gente viu que a gente chegou lá e não tinha atendimento, e se acontecesse alguma coisa com a gente, sabe? Mas agora vamos para uma outra situação na Alemanha também, né? A gente foi no hotel chamado, aliás, um hostel, desculpa, Old Town Hostel, né? Na Alemanha, acho que fica em Berlim, né? Esse foi em Berlim. Fica no coração ali, né? No centro ali de Berlim. Basicamente, aconteceu algo que vem acontecendo com uma certa frequência, tá? Principalmente em aplicativos de hotel, seja o Booking ou concorrência, né? Que é o overbooking, cara. Simplesmente o overbooking é quando, sei lá, tá restando 2 vagas, né? Pra fechar aqui o hotel, fechar esse dia. Simplesmente 3 pessoas compram ao mesmo tempo. Pum, um vai sambar, né? Basicamente é isso que acontece. Exatamente. E a gente sambou, né? Sambou em Berlim, atenção. E foi uma experiência, assim, ok, porque o atendente era um exímio, sabe? Era uma pessoa, assim, incrível. Ele falava inglês, ele se esforçou muito, porque a gente fala inglês básico, né? E ele fez ao máximo para poder atender a gente muito bem.
né? Então, eu não lembro o nome do atendente. Também não. Gostaria de Eu lembro deixar do rosto dele. um carequinha e tal. Mano, um cara legal. super gente boa, assim, cara, um exemplo, assim, de pessoa, sabe? Super profissional, super simpático, foi muito legal. E ele que conseguiu remanejar ali a situação. Graças a Deus, né? Tá, porque senão a gente ia dormir. Então, assim, não foi necessário contactar o Booking, né, nessa situação, porque o hotel teve esse excelente trabalhador aí que conseguiu remanejar a gente e contornar a situação. Só que, já para não ficar muito longo o vídeo, voltamos ali, lembra que foi Portugal, Espanha, França, Alemanha, França, Espanha, só que dessa vez na Espanha foi em Barcelona. E aí que foi que o bicho pegou. Né? Tu quer contar essa história, não? Não, conta você. Né? Eu conto. Basicamente, a gente estava em Barcelona, tá? E a gente já tinha certeza que ia ter um lugar para dormir, né? O Booking te traz essa certeza, só que aí que, né, acontece o negócio. Por isso esse vídeo, né? A gente estava almoçando, né? A gente estava até sem pressa por confiar na plataforma, né? Estamos sem pressa aqui almoçando e tal, que a gente sabe que daqui a gente vai pro hotel. E não sei por que deu um estalo em mim, eu falei assim, vou abrir o WhatsApp e vou ver como é que tá a hospedagem, né? E simplesmente eu recebi uma mensagem do hotel, se eu não me engano, eu acho que tá anotado aqui, eu acho que é o Rooms Aribal. Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo, tá? Aqui no canto da tela vocês vão ver a mensagem. Que aconteceu um overbooking, né? Mais uma vez aí, o segundo caso de overbooking nessa trip. Em poucos dias, tá? De viagem. E basicamente a gente foi descartado, né? Falei assim, já tem gente aqui no lugar e infelizmente vocês não vão poder se hospedar aqui. Logo a gente teve que se virar. Conta aí, Sara, o que aconteceu. Então, gente, foi basicamente isso. A gente não tinha onde dormir, a gente não sabia pra onde a gente ia. A gente estava em alta estação, né? E alta estação todo mundo sabe que é difícil de conseguir vaga, porque obviamente tá todo mundo viajando, todo mundo querendo curtir. A alta estação é ali o pessoal indo na praia, Barceloneta ali. Exatamente, exatamente. E a gente tinha conseguido essa acomodação num lugar muito legal, perto de tudo que a gente queria visitar, tudo que a gente queria ver. E o que aconteceu? A gente começou a ligar, na verdade o Daniel ligou. Ficou um tempão no telefone com o rapaz, Isso, lembra? Quando a gente descobriu que a gente estava na situação de overbooking, eu comecei a correr atrás do booking, né? Falei assim, tá, beleza, porque foi 200 e alguma coisa a hospedagem lá. Eu não lembro com exatidão, mas em Barcelona, em alta temporada, não é tão barato assim, sabe? Então a gente viu que nas nossas reservas dava para experimentar o que era Barcelona, que é um lugar incrível, por sinal, mas em contrapartida é meio carinho a hospedagem lá, viu? E basicamente a gente ligou lá pro Booking e o cara, né, eu não lembro o nome do atendente, mas ele atendeu, disse que ia resolver a situação, ligou pra gente, né? E a gente tem até a gravação e tal da ligação. E basicamente ele disse que ia solucionar e não solucionou. E disse que ia ligar pro hotel e tal. Ele disse que ia ligar pro hotel pra resolver e depois ia retornar pro Daniel. E foi um vou ver e te aviso, porque ele nunca mais ligou. E aí a gente ligou de volta. E aí, tipo, é uma coisa também que fica como dica, né? Quando ligar, deixar bem claro que você sabe os seus direitos, entendeu? Não ficar com medo de falar com a atendente. Não é pra ser grosseiro, não tô falando pra gritar, falar, eu vou te matar. Não é isso, mas assim... ter noção de que você tem direitos e que você tem... Olha, eu quero ser realocado. Olha, vocês cancelaram comigo. Se não foi você que cancelou, eles têm que te colocar num outro lugar, entendeu? Então, assim, quando você só liga e fala, eu tô com problema, eles vão, tipo, falar, ai, que pena. Foi o que aconteceu comigo. Eu procuro resolver as coisas da forma mais racional possível, né? Eu liguei ele pra pessoa e falei assim, não, tá tudo bem, tô tranquilo. Eu demonstrei uma tranquilidade, por mais que internamente eu não estivesse tranquilo, mas eu sei que a pessoa, o atendente, às vezes tá, sei lá, a milésima ligação que ele tá tendo ali, é aquele pico de estresse que a pessoa pode explodir. Então eu tenho muita empatia com a pessoa, por isso que eu sou muito tranquilo no telefone. Só que eu percebi que se você ser tranquilo ali, na call ali com o Booking, cara, não vai funcionar e você vai ser jogado para escanteio, tá? Que nem eu fui nessa situação. E a gente ligou novamente, só que dessa vez literalmente desesperado, né? O emocional aflorando ali, falando que, cara, a gente ia dormir na rua. Basicamente isso, né? Que eles têm medidor também, assim, o pessoal do telemarketing que assistir vai ver, eles têm medidor, tipo, de quanto o cliente está insatisfeito, quanto ele tá frustrado. Então, assim, não é pra você xingar o atendente. Eu sempre deixo bem claro, olha, não é com você, mas eu estou com raiva, com ódio da empresa. Fala mesmo, porque eles vão ver e vão colocar como prioridade. E a gente via muito também nas redes sociais da Booking, nessa mesma época, muita gente reclamando de coisas semelhantes, falando sobre isso também. E famílias, assim, tipo, gente com idosos, gente com problemas de questões de acessibilidade, questões de saúde mental. Então, assim, a gente que era duas pessoas que não tinha
tantas questões assim. Já passou por isso? Imagina alguém com um bebezinho, que foi o que a gente viu. Então, assim, você tem que ligar e você tem que expor a sua situação. Expõe a sua situação, fala, olha, tô na rua, não tem onde ficar, vocês têm que me realocar. Né? Tipo, mostrar pra eles o que você quer que seja feito. Uma dica que eu passo pra vocês é uma dica que é um ponto super positivo, só que também vem um ponto negativo dessa dica, que é você simplesmente usar o Booking como a database de hotéis. Por exemplo, eu quero ir para Barcelona e ficar ali perto da praia. Quero ir para Portugal, eu quero morar no centro do Porto, quero ficar ali no centro do Porto. Tudo bem. Você vê ali um mapa do Booking, você vê os hotéis que estão na região que te interessa, tá? E aí você pega os hotéis, vai no site deles e tenta fazer hospedagem diretamente por eles, porque você vai pagar muito mais barato, você não vai pagar aquela taxa do Booking, tá? Só que tem o risco de você ter que resolver qualquer tipo de problema diretamente na língua nativa que aquele hotel está hospedado. Por exemplo, na Alemanha, né? É muito fácil falar isso, mas na hora de fazer, como é que tu vai traduzir a página? Tem gente que sabe usar o navegador, tem gente que não. É muito fácil traduzir ali e tal, no aplicativo, seja celular, seja computador, mas tem gente que não sabe, né? Então, assim, é esse risco, né? Você paga mais no aplicativo, mas você dali está cercado, né, pela segurança que eles te proporcionam, né? Mas é aquilo, você tem que lutar bastante para poder fazer valer os seus direitos, tá? E uma outra dica que a gente pode passar. Acho que basicamente isso. Se tiver algum problema, ligar e evitar... Botar na plataforma também, escrever o que você tem com problema ali, que é uma prova escrita, mas ligar. Liga, pede protocolo ali da questão. E basicamente, assim, usar o Booking mesmo pra você filtrar qual o tipo de acomodação que serve mais pra você. Tanto pela localização, ali tem muita avaliação de outros viajantes, então isso ajuda muito. Ajuda muito. Tipo, às vezes o hotel tá lá, 4 estrelas, aí você vai olhar, todo mundo falando que é sujo, você vai ficar, não vai, entendeu? Só que é isso, é só para vocês terem ideia que Booking não é 1001 maravilhas, tá? Não tem lado negativo somente do Booking, as concorrentes também, né, sofrem esses casos de bug no aplicativo, overbooking, por aí vai. Fica esse toque aí para vocês, tá? Segue as dicas aí para vocês, espero que vocês tenham entendido. Toma um certo cuidado em confiar 100% nessas tecnologias, né? Muitas vezes elas falham e se você for resolver algum caso, realmente mostra a situação. Porque dormir na rua não é nada legal, você dormir com inseto no quarto não é nada legal. Você sair para turistar ou recomeçar a vida em outro país e estar passivo a esses problemas também não é nada legal, né? Então, espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Mais uma vez, vou abrir espaço aqui para a resposta do aplicativo Booking, né? Se quiserem dar um parecer, mas lembrando que todos os casos aqui apresentados, a gente está cercado aí de provas, tanto é que algumas a gente mostrou para vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido. Vale lembrar também que a gente teve experiências excelentes com o Booking também. Sim, não foi só coisa ruim, né? Tipo, a gente tá mostrando aqui o alerta, né? O alerta. Mas eu acho que teve muita coisa boa. Teve muita coisa boa. Tipo, todas as outras acomodações deu tudo certo. Essas foram só as que deram errado, né? Sim. É isso. Pro vídeo não ficar gigante, quase 30 minutos aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.